Oi galera, tudo bem? Nesse vídeo irei ensinar como resolver o cubo mágico 6x6x6. Esse cubo bem interessante. Um cubo, digamos assim, gigante, né? É isso mesmo, eu sou o Eliomar Costa e você está no meu canal de cubos mágicos, onde eu posto os vídeos relacionados a cubos mágicos, puzzles, quebra-cabeças e por aí. Nesse vídeo irei ensinar como resolver o cubo 6x6, irei mostrar o método que eu ensino para resolver ele. Se você ainda não for inscrito no meu canal, já convido a se inscrever aqui abaixo, assistir outros vídeos aqui do meu canal. Se gostar, lá no final você deixa seu like, seu comentário e espero que aprendam a forma que eu ensino a resolver diversos cubos mágicos. Aqui abaixo na descrição irei deixar os tutoriais do cubo 2x2, 3x3, 4x4 e o 5x5, que eu postei anteriormente aqui no meu canal. E vamos ensinar como solucionar o cubo 6x6x6. É isso mesmo. Primeiro passo para solucionar esse cubo, vamos embaralhar. É óbvio, né? Brincadeira. Primeiro passo, após embaralhar ele, iremos formar esses centros aqui, ó, que são compostos por 16 pecinhas, que são essas daqui, ó, 4, 8, 12 e 16. E assim vamos formando o centro. Lembrando que esse cubo mágico 6x6 é um cubo de ordem par. Por isso, ele pode acontecer as mesmas paridades que acontecem no cubo 4x4. Por exemplo, essa daqui, né? Pode acontecer no cubo 6x6 também. E como esse cubo 6x6 é um cubo de ordem par, então ele não tem um centro fixo. Então eu posso formar o meu centro branco nessa parte aqui, ó. Também posso formar meu centro branco nesse outro lado, ou aqui. Então precisamos primeiro formar os centros, o branco e o amarelo sempre é o oposto do branco, e tentar se orientar como o vermelho na minha frente e formar o centro verde na direita. Daí logo sabemos que o centro azul é o oposto do verde e que o oposto do vermelho será o laranja. Então chega de enrolação, vamos embaralhar o nosso cubo. O primeiro passo é formar esses centros e o segundo passo é formar essas 4 pecinhas aqui, ó, juntar elas de maneira que elas fiquem de cores iguais, como está essa daqui, ó, ou como está essa, certo? E daí então, após a gente formar essas 4 pecinhas aqui, ou esse quarteto de peças, o nosso cubo 6x6 estará transformado em um cubo mágico 3x3. Então, a partir desse momento, se você sabe solucionar o cubo 3x3, você praticamente vai resolver ele, com exceção das paridades, 5 paridades, se eu não estiver enganado, que pode acontecer, que são as mesmas do cubo 4x4. Então chega de enrolação, vamos embaralhar o nosso cubo mágico 6x6 e depois ensinar o passo a passo para resolver cada centro desse cubo mágico e as demais partes desse gigantesco cubo 6x6, bem interessante. Não é tão difícil solucionar ele, é um pouco demorado devido a ele conter muitas pecinhas, então para juntarmos todas as pecinhas demora um pouco. O nosso cubo mágico 6x6 está embaralhado, e o primeiro passo, como eu falei, é formar um centro, ou formar o centro, você que escolhe a cor. No meu caso, eu irei formar primeiro o centro branco, pois todos os meus cubos mágicos eu começo ensinando formando o centro branco. Então, aqui eu vejo que tem 2 pecinhas, ó. Primeiro eu vou formar 2 linhas aqui, ó, como se fossem 2 linhas do meio, ou que seja dessa maneira, essa linha e essa. E essas 2 linhas laterais eu vou deixar por último, certo? Então eu vejo que aqui tem 2 pecinhas, ó, brancas. Eu preciso colocar uma aqui e a outra aqui para me formar, ó, uma linha branca. E eu vejo que essa daqui, ó, se eu girar ela para cá dessa maneira, ó, eu posso encaixar ela aqui, ó. Vou levar ela lá para cima, ó. Encaixei, certo? E agora eu vou procurar uma pecinha branca para encaixar aqui, ó, no lugar dessa laranja. Pode ser essa daqui, ó. Eu vou tirar ela do lado aqui, ó, e vou levar ela para lá. Veja só, encaixou perfeitamente. Galera, os primeiros centros desse cubo 6x6 não é difícil solucionar. Talvez os 2 últimos que tem um pouquinho de dificuldade aí para a gente que está começando no cubo 6x6, né? Mas eu vou ensinar aqui o passo a passo devagar e espero que você entenda a forma que eu ensino. Aqui eu formei uma linha branca, então eu vou formar outra linha branca e colocar aqui, ó. Eu posso formar ela aqui em outro lado,
Então eu vejo que tem uma pecinha branca aqui, ó. Eu posso girar essa para cá. E trazer ela aqui, ó. Lembrando que a minha linha branca formada está aqui atrás, ó. Do lado, aliás. Agora eu vou caçar duas pecinhas brancas e colocar aqui, ó. Uma pode ser essa. Vou girar ela aqui, ó. Vou trazer para cá. E vou procurar outra para colocar aqui, ó. Pode ser essa daqui, ó. Girei ela dessa maneira e vou encaixar aqui, ó. Encaixei, formei outra linha branca. E agora eu vou alinhar essa linha aqui, ó. Desse lado. E vou juntar essas duas linhas brancas. Juntei as duas linhas brancas. E agora eu vou formar as outras duas linhas para colocar aqui. Uma do lado e a outra do outro, certo? Então vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar esse canto aqui junto com esse meio. Ó. Posso tirar ele para cá. Juntei as duas aqui, ó. Agora eu vou procurar uma peça de meio. Pode ser essa para colocar aqui, ó. Só girando essa camada. Posso levar esse cantinho para cá, ó. E assim eu formei uma linha branca. E agora eu vou subir ele aqui para cima. Certo? E assim eu formei 3 linhas brancas. Vamos lá, vamos formar a outra linha branca para colocar aqui, ó. Aqui eu vejo que eu tenho uma pecinha, ó. Aqui eu tenho outra. Eu posso girar essa peça para cá, ó. Posso juntar essas duas. Aqui eu vejo que eu tenho um cantinho branco aqui, ó. Posso trazer ele para cá. Lembrando que minhas 3 linhas brancas estão aqui do lado, ó. Não estou bagunçando elas, certo? Então vamos lá, vamos procurar o outro canto branco para colocar aqui, ó. Eu vejo que ele está aqui. Então nesse momento eu vou girar ele aqui para cima, para esse canto azul aqui. E vou tentar colocar ela aqui, ó. Vou girar essa face aqui dessa maneira. E vou juntar esse canto com essa outra pecinha aqui, ó, certo? Mas eu vejo que aqui abaixo as minhas linhas estão atravessadas. Então eu vou girar elas primeiro aqui, ó. Vou juntar esse canto com essa peça de meio. Formei minha quarta linha. Vou girar ela aqui e vou juntar aqui, ó. Lembrando que esse é o primeiro centro do cubo mágico 6x6x6, certo? E assim eu formei o meu centro branco. Após eu formar o centro branco, tanto o do cubo 4x4 como o 5x5 e o 6x6, eu irei formar o centro amarelo, que é o oposto do branco. Então vou formar o amarelo aqui em cima. Aqui eu vejo que eu já tenho duas pecinhas amarelas aqui em cima. Eu vou colocar elas dessa posição porque eu vejo outra amarela aqui que vai se encaixar aqui, ó. Então observe esses movimentos. Eu vou juntar essa peça com essa, ó. Mas veja que eu tirei minha linha branca daqui de baixo, ó. Então, quando eu juntei ela aqui, eu vou tirar ela de lado aqui e vou voltar a minha linha branca. Para que fique sempre orientada o meu centro branco, certo? E eu vejo que aqui eu tenho uma pecinha amarela, que ela pode se encaixar aqui, ó, se eu girar essa camada dessa maneira. Então, vou subir ela novamente. Formei a minha primeira linha amarela. Vou tirar de lado aqui e voltar a minha linha branca. Para que ela continue orientada o centro branco aqui, ó, certo? Centro branco está orientado. E eu formei minha primeira linha amarela do lado oposto do branco, que é o amarelo. Agora vamos formar essa outra linha amarela aqui, ó. Essas duas linhas laterais deixamos para o final, após resolver essas duas primeiras, ok? Então vamos lá, vamos formar uma linha amarela em um desses outros lados. Vamos deixar o amarelo aqui e o branco aqui na direita. Vamos formar uma linha amarela aqui, ó. Eu vejo que aqui eu tenho duas, ó, dessa maneira. Vou colocar mais duas aqui, ó. Eu posso girar essas duas aqui, ó, dessa maneira. Vamos ver se ela se encaixa lá. Vamos girar ela lá para cima. Pronto, formei uma linha amarela. Nosso centro branco continua orientado. E a primeira linha amarela que eu formei está aqui em cima. E agora eu vou juntar essas duas aqui em cima, no oposto do branco. Só que primeiro, quando eu vou levar essa amarela para lá, ó, eu tenho que alinhar elas na mesma camada, dessa maneira. Ó.
A amarela de cima está aqui em cima. E a outra que eu quero levar para cá, ó, está aqui. Estão na mesma camada. Certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou subir essa parte, ó, direita. Girei em cima 2 vezes e vou voltar à minha direita. Meu centro branco continua orientado. E as duas linhas amarelas também ficaram orientadas. E agora vamos fazer essas duas linhas laterais amarelas, certo? Esse é o passo a passo que eu ensino a resolver o cubo 6x6. Para você que está começando aí no cubo 6x6, quer aprender como resolver. Se gostar do vídeo aí no final, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Vamos lá, vamos formar outra linha amarela. Eu vejo que aqui tem 3, ó. O branco está aqui, amarelo aqui, então eu vou formar a linha amarela aqui, ó. E eu vou caçar uma peça que se encaixe lá. Que se encaixe aqui, ó. Pode ser essa daqui, só que primeiro eu tenho que tirar ela daqui, ó. Vou tirar ela para cá. Vou ter a posição normal aqui, ó. E agora eu vou girar ela 2 vezes, ó. 1, 2. Tirei só a camada aqui da frente. E agora eu vou subir ela para cá, ó. Só girando só essa camada aqui, ó. E assim eu formei a linha lateral. Essa linha lateral eu quero colocar aqui, ó, no lugar dessa ou dessa. Então eu vou subir aqui à minha esquerda. Vou girar aqui 2 vezes. E voltei à minha esquerda para que o meu centro branco continue orientado, certo? E assim eu já fiz 3 linhas amarelas. Vamos fazer a quarta. Eu vejo que aqui tem 2 peças amarelas. Aqui embaixo tem outra. Eu vou girar ela aqui para cima. Dessa maneira, porque eu quero encaixar ela aqui. E agora eu posso girar essa camada aqui 2 vezes, ó, onde está a pecinha amarela. Se juntou as 3 peças amarelas. E agora vamos caçar outra pecinha amarela, né? Pecinha de canto. Vixe, não está aqui. E agora? Ela está aqui, ó. Veja só onde está ela aqui, ó. Agora, para colocar essa pecinha amarela ali, não é difícil. Eu posso colocar ela aqui na minha direita. Eu costumo fazer os movimentos mais utilizando o lado direito. Quero colocar ela aqui, ó. Então vou girar ela dessa maneira. Vou levar essa pecinha para cá, ó. Formei minha linha amarela. Mas eu tirei uma parte da linha do centro branco lá atrás. Então depois que eu formei essa linha amarela, vou tirar ela de lado aqui e vou voltar esse movimento que eu tinha levado, para que meu centro branco continue orientado. E assim eu formei a minha linha amarela e agora eu quero colocar ela aqui em cima, certo? Então para colocar ela aqui nesse espaço vazio, eu deixo ela alinhada aqui junto com essa outra linha amarela. E eu vou subir a minha direita aqui, ó. Vou girar 2 vezes. Ela já foi para o lugar onde eu queria colocar ela. E vou voltar essa parte aqui para que meu centro branco continue orientado. E assim eu formei o centro branco e o centro amarelo, certo? E prosseguindo com o nosso vídeo, agora irei ensinar como formar os outros 4 centros do cubo mágico 6x6, certo? Irei formar primeiro o centro vermelho, depois irei formar o centro verde. E é nesse momento que você precisa saber a orientação do cubo mágico 3x3, que é o tradicional. Por quê? Se eu formo o centro vermelho aqui, desse lado eu tenho que formar o verde. Só que nesse cubo 6x6, ele não tem centro fixo. Então eu posso formar o vermelho aqui, ó. E desse lado eu formar o azul, por exemplo. Vai ficar errado. Quando você for resolver a parte final do seu cubo mágico, as peças não vão se encaixar perfeitamente, ok? Vamos lá, vamos formar os outros 4 centros. Eu já formei o branco e o amarelo, certo? Agora irei formar o centro vermelho. E após formar o centro vermelho, irei formar o centro verde, ok? Então vamos lá, vamos fazer 2 linhas vermelhas aqui, assim ou assim. E por último fazer essas 2 laterais, beleza? Eu vejo que aqui já tem 2 pontinhos aqui, ó. Pode ser esses 2, eu vou utilizar. Eu posso colocar esse outro aqui, ó. Só girando dessa maneira. Aqui eu já fiz 3. Meu centro branco continua orientado. Meu centro amarelo também. E eu vou sempre deixar eles dessa forma, ó. Branco de um lado, amarelo de outro. E vou formar as linhas nesses 4 lados que estão desorientados. Vou procurar uma pecinha vermelha para colocar no lugar dessa verde, ó. Posso trazer essa daqui, ó. Pronto.
E aqui eu formei uma linha vermelha. Posso deixar ela dessa maneira. E vou tentar formar outra linha vermelha, essa de meio aqui, ó, em outra parte do cubo 6x6. Aqui eu já tenho duas, ó. Eu posso tirar essa aqui para cima, dessa maneira. Se eu girar ela para cá, ó, ela vai se encaixar aqui junto com essas outras duas. Veja só. Vou girar só essa parte, ó. Já fiz 3 aqui, ó. Vou caçar outra pecinha vermelha para encaixar aqui no lugar dessa azul aqui, ó. Pode ser essa daqui. Pronto. E assim eu formei duas linhas vermelhas. Vou trazer essa linha vermelha para cá, ó, só girando dessa maneira. Formei duas linhas vermelhas. Aqui eu tenho um centro branco e o amarelo continuam orientados. E agora eu vou formar as linhas vermelhas laterais aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho duas, preciso colocar uma vermelha aqui e outra aqui. Eu posso girar esse canto vermelho para cá. Trazer ele aqui, ó. E agora eu vou caçar uma pecinha vermelha que se encaixe aqui, ó. Pode ser essa. Tirando ela para cá. Encaixei aqui, ó. Mas veja, quando eu encaixei essa pecinha aqui, ó, eu tirei a outra linha vermelha aqui. Então eu vou tirar ela para um lado aqui, ó, e vou voltar a minha linha vermelha. E agora eu junto as três linhas vermelhas. Falta somente uma linha vermelha. Vamos formar aqui, ó. Já tenho duas pecinhas aqui, ó. Vou juntar esse outro canto aqui. E onde está o outro canto vermelho que eu quero colocar aqui, ó? Então eu vou trazer ele para cá. Para quando eu girar essa parte aqui, ó, ela se encaixar perfeitamente. Quando eu encaixei ela aqui, eu tirei uma linha vermelha aqui, ó. Então eu vou tirar ela para esse lado. Encaixei ela aqui. E agora eu só juntei essa outra linha vermelha. E assim eu formei o centro vermelho do nosso cubo mágico 6x6x6. Agora vamos formar um centro verde, aqui ó, no lado direito. Amarelo em cima, branco embaixo. Vermelho na minha frente, o verde será aqui, ó. O que é que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho 3 peças verdes aqui, ó. Eu posso colocar uma verde aqui. Pode ser essa. Não, essa não encaixa, né? Tem que ser uma que esteja na parte superior. Então eu vou girar essa para cá. Agora observe esses movimentos, ó. Juntei aqui, ó, fiz uma linha verde, mas eu tirei uma linha vermelha. Então eu vou tirar essa linha verde aqui do lado e vou voltar a minha vermelha para a posição inicial, certo? E agora eu quero trazer essa verde para cá, ó. Eu posso levar essa parte aqui, girar 2 vezes e trazer a minha verde. E assim eu tenho uma linha verde formada. Eu vou formar outra linha verde aqui, ó. Isso era para nós concluir os centros, concluímos os centros do cubo 6x6, certo? Então vamos formar uma linha verde e colocar ela aqui nesse lugar. Aqui eu tenho duas pecinhas da linha verde. Vou colocar outra aqui e outra aqui. Deixa eu ver qual vai se encaixar aqui, né? Eu preciso tirar essas duas aqui de posições, então vou tirar essas duas aqui. Levei ali para cima, voltei. Agora essa daqui já se encaixa aqui, ó. 3, tirei de lado aqui, voltei. Para que o meu centro vermelho continue orientado, certo? E agora falta somente uma pecinha de meio aqui, ó. Para formar a minha linha vermelha. Pode ser essa daqui, então eu vou tirar primeiro ela aqui para cima. Tirei ela de lado e voltei minha parte vermelha. E agora eu vou tentar encaixar ela aqui, ó. Só que primeiro eu tenho que colocar ela aqui, ó, só girando dessa maneira, ó. Coloquei na camada superior. Vou girar somente essa camada aqui do meio, ó, só essa, para lá, ó. Vou juntar essa pecinha verde para colocar aqui no lugar dessa azul. Assim eu formei minha linha verde. Vou tirar ela aqui do lado e devolver esse movimento para que o meu centro vermelho continue orientado. E agora eu quero trazer essa linha verde, ó, para colocar aqui, no lugar dessa laranja. Então, o primeiro passo eu vou colocar ela aqui, ó. E vou girar essa parte aqui 2 vezes, ó. Eu quero colocar ela no lugar dessa laranja aqui, ó.
girei duas aqui em cima e voltei à minha esquerda aqui duas vezes. Agora eu vou girar o meu cubo e tenho duas linhas verdes formadas. Meu centro vermelho, amarelo e branco continuam orientados, ok? Agora vamos formar duas linhas verdes aqui nas laterais. Aqui eu já tenho duas pecinhas verdes, ó. Eu posso girar esses dois cantos dessa maneira e posso encaixar esses dois aqui, ó. Inclusive posso fazer isso quando tiver nessa posição, eu posso subir essas duas camadas do meio aqui, ó. Formei a minha linha verde, tirei ela do lado aqui e voltei esse movimento que eu tinha levado, para que os meus centros continuem orientados. Agora essa parte verde aqui eu quero colocar aqui ou aqui. Eu vou subir esse lado esquerdo aqui, ó. Vou girar duas vezes aqui em cima. Coloquei minha linha verde aqui. Voltei duas vezes. Veja só, a terceira linha verde já está no seu centro, no lugarzinho dela. Então falta somente uma linha verde para me colocar nesse lugar aqui, ó. Certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Esse canto verde aqui, eu vou tirar ele para cá. Eu quero colocar ele aqui, ó. Então eu vou girar dessa maneira. Juntei as três aqui, ó. Tirei de lado. Voltei o verde. E agora? Agora eu quero colocar essa peça aqui, ó. Então primeiro eu vou tirar essa peça ali para cima. Posso tirar dessa maneira, ó. Tirei de lado, voltei. Para que o meu centro continue orientado, beleza? E agora eu posso girar dessa maneira, ó. Posso subir essa pecinha verde e encaixar aqui, ó. Tiro ele de lado aqui e volto esse movimento, para que os centros continuem orientados. E agora eu quero colocar essa pecinha verde aqui em cima. Então primeiro eu vou tirar ela aqui para a esquerda. Agora eu vou subir essa parte aqui, ó. Não quero colocar ela aqui, então eu vou subir ela aqui para cima, ó. Girar duas vezes. Giro duas vezes aqui em cima. Encaixou, aí eu volto duas vezes. E assim o nosso centro verde concluiu, certo? Então já temos o centro branco, amarelo, vermelho e o verde formados, beleza? Agora vamos formar os dois últimos centros do cubo mágico 6x6, né? Aqui é vermelho, ó, então nesse lado aqui eu quero colocar todas as peças laranjas, ok? E aqui eu coloco as peças azuis. Então primeiro vamos formar duas linhas laranjas. Aqui eu tenho uma trinca aqui, ó, de pecinhas laranja. Posso levar essa para cá, ó. Formei uma, tirei do lado aqui, voltei. E agora eu vou trazer ela para cá. Posso girar essa parte. Girei aqui duas vezes, ó, ela ficou aqui. E vou voltar essa camada, para que meus centros continuem orientados. Essa parte até que é fácil. Difícil ou confunde um pouco, só o final que pode ficar os cantos. Com essas peças de meios para serem orientadas. Desses dois últimos centros, ok? Então aqui eu formei minha primeira linha laranja. Vamos formar a segunda aqui, ó. Não vamos formar a linha lateral primeiro, vamos formar essa linha aqui do meio. Aqui eu já tenho duas pecinhas, então posso juntar essa com essa. Fiz três, tirei de lado aqui, voltei. E agora eu vou colocar outra pecinha laranja aqui, ó, no lugar dessa azul. Pode ser essa daqui, ó. Vou subir ela aqui, tirei de lado e voltei essa camada, para que os meus centros continuem orientados. Agora eu quero colocar essa parte laranja aqui, ó. Então vou subir aqui à direita, girei aqui em cima duas vezes e voltei à minha direita. E assim eu formei duas linhas laranjas, ok? Lembrando que esse cubo 6x6 pode acontecer as mesmas paridades que acontecem no cubo 4x4, pois ele é um cubo mágico de ordem par. Agora vamos continuar formando as linhas amarelas, as duas laterais aqui, ó. As linhas laranjas, aliás. Eu vejo que aqui tem três, ó. Eu vou juntar esse cantinho laranja com essas três aqui, ó, somente subindo dessa maneira. Aí eu posso tirar ela de lado aqui e voltar essa parte verde, vermelha, ó, e a laranja já vai ficar no lugarzinho dela, orientada corretamente. E agora? Agora resta somente orientar essa linha amarela. Veja, tem uma pecinha aqui, a outra aqui, a outra e a outra aqui, ó. Então eu posso girar dessa maneira, ó. Vou juntar essa e essa. Juntei. Posso girar dessa maneira, ó, e trazer ela para cá.
E agora ficou faltando somente duas. Então agora eu vou tirar aqui para a minha direita, ó, e vou ensinar como resolver esses dois casos, ó. Quando faltar somente um canto ou quando faltar somente essa pecinha de meio aqui, ó. Veja que essa pecinha de meio está na camada superior aqui, ó. Não está aqui embaixo, está aqui em cima. Então, a outra pecinha laranja que eu quero colocar aqui, ó, está aqui, ó. Vou deixar elas nas mesmas colunas. E vou fazer esse giro aqui, ó. Direita. Agora eu vou girar essa parte aqui em cima dessa maneira. Aí vou girar essa camada do meio aqui, ó. Certo? Agora eu vou voltar aqui em cima. Vou voltar somente essa camada da direita. Veja que eu já formei a linha laranja aqui. Agora eu vou voltar aqui em cima novamente. E agora eu volto essa camada do meio aqui. Esse é o passo para resolver esse caso, certo? Vou tentar fazer aqui novamente. Ensinar para vocês como resolver esse caso. Vamos ver se eu acerto. Pronto. Tirei a pecinha aqui novamente, ó. Falta uma pecinha laranja aqui, certo? Quero colocar ela está aqui, ó. Está na mesma coluna. Veja, ela está na parte de cima, ó. Na terceira coluna, contando de cima para baixo, ó. 1, 2, 3. Aqui também, ó. 1, 2, 3. Então, quero colocar ela aqui. Primeiro passo é esse daqui, ó. Direita. Aí vou girar em cima dessa maneira. Aí eu giro essa camada do meio. Volto em cima. Agora eu volto essa camada da direita. Quando eu voltei a camada da direita, eu já fiz a minha linha laranja aqui, ó. Agora eu vou girar em cima dessa maneira. E vou voltar essa linha aqui, ó, para orientar todos os meus centros, ok? E assim eu troquei a pecinha laranja por a pecinha azul, que estava aqui, ó. E agora falta somente um canto. Como eu vou colocar esse canto aqui, ó? Primeiro eu vou colocar ele aqui, ó. Eles têm que ficar nessa posição. Eu vou fazer esse algoritmo. Direita, giro em cima, volto à minha direita. Já formei minha linha laranja. Agora só giro em cima mais uma vez. Subo à direita, giro em cima duas vezes e volto. Para orientar esse canto não é tão difícil. Eu vou fazer novamente aqui e ensinar para vocês. Falta somente um canto dos dois últimos centros do cubo 6x6. Então você vai colocar esse cantinho azul que está aqui, ó, e o laranja. Vai deixar eles os mais próximos possível aqui, ó, na mesma camada. Quero trocar esse por esse. Então vou fazer direita, giro em cima, volto à direita, giro em cima mais uma vez, subo à direita, giro em cima duas vezes e volto à direita. E assim eu modifiquei esse canto, certo? Agora vamos tentar ensinar novamente quando faltar só uma pecinha de meio aqui. Por exemplo, ó, um caso bem diferente aqui do que eu ensinei anteriormente. Falta somente uma pecinha de meio aqui dos dois últimos centros. Isso pode acontecer? Sim, pode. Pode acontecer quando você estiver resolvendo os dois últimos centros, ficar faltando somente essa pecinha de meio. Ela está aqui, ó, nessa camada, na terceira camada, contando de baixo para cima, ó, 1, 2, 3. E a pecinha laranja, ó, se eu for contar dessa maneira, 1, 2, 3, também está na terceira camada, contando de baixo para cima. Quando eu girar nessa posição, vai ficar uma aqui e a outra aqui. Então eu quero trocar elas duas de posições. Nesse caso eu vou fazer o quê? Vou girar a minha direita e vou girar em cima, anti-horário. Aí eu vou girar essa camada para lá, ó. Agora eu volto aqui em cima. Vou voltar a minha camada da direita. Veja, já formei a minha linha laranja aqui, ó. Giro em cima, anti-horário. E agora é só orientar essa camada aqui, ó. E assim eu ensinei como você resolver os centros do cubo 6x6. O próximo passo é formar esses quarteto de pecinhas aqui, ó. Para que fique as 4 peças de cores iguais. Tipo, aqui vai ficar azul, 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 vermelho, vermelho, vermelho e vermelho. Beleza? Igualmente eu faço no cubo 4x4 e 5x5.
E agora que eu já formei os centros, após eu formar os centros e essas pecinhas, o nosso cubo estará transformado em um cubo 3x3 ou em um cubo 4x4, né? Devido ser ordem par, ele pode acontecer as paridades que acontecem no cubo 4x4. Então vamos lá formar essas pecinhas. Agora o nosso próximo passo, como eu falei anteriormente, é formar essas pecinhas aqui, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui quais estão mais fáceis. Por exemplo, azul e vermelho, eu vejo que tem um azul e vermelho aqui nessa camada. Então se eu girar ela para cá, ó, eu formei aqui a trinca já de peças. Eu vou colocar ela aqui em cima e trazer 3 peças ou 4 que estão erradas e orientar meu centro. E esses são os movimentos que eu irei utilizar para resolver esses pazinhos de peças, ou esse quarteto de peças, aliás, né, que são 4 pecinhas. Somente os dois últimos quartetos de peças que eu vou utilizar um algoritmo um pouquinho diferente, beleza? Então vamos procurar outra pecinha azul e vermelha para colocar aqui, ó. Eu vejo que ela está aqui em cima. Então se eu girar ela para cá, ó, para ela ficar nessa posição, eu vou conseguir encaixar ela ali. Então eu vou girar ela para cá, vou ter essa parte e vou juntar essas 4 aqui, ó, certo? Juntei as 4, levei para cima, coloquei um quarteto errado aqui, ó, e vamos orientar os nossos centros, ok? Então toda vez que a gente formar essa pecinha aqui, eu vou jogar ela aqui para cima e trazer uma errada, né? Quando aqui em cima estiver todas orientadas, eu vou tirar uma orientada e colocar uma que esteja desorientada, beleza? Então vamos lá e vamos formar as outras pecinhas sempre utilizando esse método. Por exemplo, azul e branco, quero encaixar aqui essa pecinha aqui, ó, e essa daqui eu quero encaixar aqui. Eu posso tirar esse azul aqui do lado, girar esse para cá, ó, e voltar o azul aqui. Para quem já viu eu resolvendo o cubo 5x5, talvez fique mais fácil aí para você entender a dinâmica, como formar essas pecinhas, né? No caso aqui são 4 pecinhas. Coloquei 3 aqui, eu vou girar lá para cima, trazer outras que estão erradas e orientar os meus centros. Aqui eu tenho azul e branco, eu quero colocar ela aqui, então eu vou só girar dessa maneira. Encaixei aqui as 4, coloquei lá em cima, trouxe um pazinho errado ou um quarteto errado e orientei os meus centros. Assim eu já formei 2 pecinhas, né? Essas pecinhas equivalem a uma peça dessa de meio do cubo 3x3, beleza? Ou a uma pecinha dessa daqui do cubo 4x4. Só lembrando, galera, que esse cubo 6x6, ele é um cubo de ordem par, por isso ele acontece as mesmas paridades do cubo 4x4. E chega de conversa, vamos formando as nossas pecinhas. Vamos juntar esse azul e laranja aqui, girando somente essa camada. Aí vou levar ela ali para cima. Trouxe uma que esteja errada, encaixei aqui e voltei a minha camada. Veja só, aqui ficou 3 pecinhas laranja e azul. Preciso colocar outra aqui no lugar dessa. Já ficou na camada certa, ó. Laranja e azul. Vou girar ela aqui, ó. Quando eu girar, formou o quarteto aqui. Vou colocar aqui em cima. Trouxe uma errada aqui, ó. Voltei e vou orientar os meus centros, beleza? E assim a gente vai formando o nosso cubo 6x6. Vamos ver quais as outras aqui que estão, digamos assim, fáceis. Por exemplo, laranja e branco. Juntei as duas, vou levar lá para cima. Coloquei uma errada aqui, ó. Voltei e vou voltar ao meu centro aqui, certo? Aqui eu tenho 2 laranjas com branco. Eu sempre quero falar amarelo, não sei porquê. Por exemplo, agora vamos colocar elas aqui, ó, só girando dessa maneira. Coloquei nessa face, vou juntar essas duas com essa, ou essa com essas duas aqui, ó. Levei ali para cima. Vou trazer essas 4 aqui que estão invertidas e orientar o meu centro. Veja só, tem 3 pecinhas laranja e branco aqui, ó. Tem um aqui. Então preciso colocar essas 3 aqui agora. Eu posso tirar essa de lado aqui
descer ela aqui, ó, e voltar essa parte. E agora sim, estão na mesma face, que o objetivo é esse, colocá-las na mesma face. Juntei as 4, subi para cima, e vou trazer 4 que estão erradas, colocar aqui. Vou ter a minha direita e agora é só orientar as minhas linhas, por exemplo, branco e branco. Quando eu oriento, as outras também ficam orientadas, certo? Tem que ter cuidado para não bagunçar os centros, quando você está orientando essas pecinhas que formam o quarteto de peças do cubo 6x6, beleza? Aqui eu já tenho, ó, 4 pecinhas formadas, ó. Tá certa? Está certa essas 4. Essas 4 estão certas e essas também. Então vamos procurar formar as demais. Eu vejo que aqui tem 3 verdes com amarelo. Vamos procurar outra. A outra está aqui em cima. Eu quero colocar ela aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou girar ela aqui para trás. E vou somente girar essa parte aqui, ó. E agora eu junto essas 4 aqui. Eu posso juntar dessa maneira, ó. Juntei as 4. Joguei ali para cima e vou trazer 4 que está errada. Encaixei aqui e vou alinhar meus centros. Vamos lá, vamos formar outro quarteto de pecinhas aqui no nosso cubo 6x6. Vamos ver aqui qual está fácil aqui de resolver, né? Por exemplo, rapaz, um exemplo aqui pode ser esse vermelho com branco. Preciso colocar esse branco aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar essa aqui do lado, esse vermelho com branco. Tirei ele aqui e voltei. E agora eu juntei as duas, vou levar aqui para cima. E vou trazer esse quarteto que está errado aqui. E orientar os meus centros. Assim eu tenho 2 peças vermelhas e brancas aqui em cima. Tem uma aqui. Então eu vou colocar essas aqui, ó. Esses brancos aqui. Posso tirar primeiro ela aqui. Existem algumas maneiras de você orientar elas na mesma camada. O que é mais complexo é essa parte, ó. Juntou as 3, subiu para cima. Lembre-se de trazer um quarteto que está errado. Voltou à direita e orientou os centros novamente. Sempre tem que orientar os centros, porque se bagunçar você vai ter que começar a refazer os centros novamente. E aqui agora eu tenho 3 peças vermelhas e branco. Vamos procurar outra. Está aqui a outra. Então posso descer dessa maneira, ó. 3 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Cores diferentes, vermelho e branco. Vermelho e branco. Juntei as 4, ficaram iguais. Eu vou subir elas aqui para cima. Trazer esse quarteto aqui que está errado. E agora somente orientar os centros dessa maneira, certo? E assim a gente vai formando as nossas pecinhas do nosso cubo 6x6. Vamos lá, vamos formar aqui outras pecinhas. Pode ser esse verde com branco. Eu vou trazer esse verde e branco para cá. Está na mesma camada, então vou tirar ele e colocar ele invertido. Na mesma face, mas em camadas opostas. Juntei as duas. Vou jogar ali para cima. Trouxe um quarteto errado. Coloquei aqui e orientei os centros. E sempre vou fazer isso para que meus centros continuem orientados, ok? Aqui eu tenho 2 verdes e branco. 2 pecinhas verdes e brancas. Vou colocá-las aqui, ó. E vou juntar essas 3. Ó. Juntei as 3. Joguei para cima. Trouxe 4 erradas. Orientei os centros. E agora falta somente uma pecinha verde e branca que está aqui, ó. Então preciso encaixar essas 3 peças aqui em cima. Eu posso girar elas para cá e descer dessa posição. 3. E agora eu vou juntar essa. Formei as 4. Baguncei meus centros. Porém eu vou girar ela aqui para cima. Coloquei 4 peças erradas. Voltei à minha direita. E orientei minha camada. E sempre eu vou fazer isso para formar os centros do cubo 6, ou os quartetos de pecinhas do cubo 6x6, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui eu tenho 2 verdes com vermelha. Eu vejo que eu tenho outra aqui, ó.
eu posso simplesmente descer ela dessa posição. Vou juntar as três, colocar aqui em cima. Girei aqui, ó, trouxe 4 peças erradas. E agora é só orientar meus centros. Vamos procurar as 3 vermelhas e verde, ó. Falta apenas uma para encaixar aqui. Eu vejo que ela está aqui. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar ela aqui, ó. Primeiro eu vou tirar ela aqui do lado. Posso colocar ela dessa maneira. E essa pecinha... Ok. Ficaram em camadas na mesma face, mas em camadas opostas, né? Eu posso juntar essas 4 aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Trouxe 4 que estão erradas. Girei à direita e orientei meus centros. Não é difícil, galera, essa parte. E talvez a parte final aí que é um pouquinho complexa. Os 2 últimos quartetos de peças. Mas com o tempo você vai aprender a resolver isso, com certeza. Com o tempo e com o treino. Também se você já sabe resolver o 5x5, você já tem mais ou menos o macete como resolver o 6x6. E creio que o 7x7 também eu ensino dessa mesma maneira. Creio que o 8x8 ainda não tenho esse cubo. Mas talvez seja o mesmo método, né? Vamos lá, vamos continuar. Vamos juntar essas duas aqui, ó. Veja só, agora eu vou tirar essa parte para cá, ó. Porque quando eu subir essa aqui, ó, eu preciso dessas 4 pecinhas para colocar no lugar das duas que eu subi. Voltar e orientar meus centros, beleza? Duas amarela e laranja aqui. Eu tenho outra aqui, ó. E tenho uma aqui. E agora? Agora eu preciso colocar essas duas amarelas aqui. Posso descer elas dessa maneira. Tirei de lado aqui, voltei essa. E vou juntar as 3. Ó. Só que primeiro, para mim juntar as 3, eu preciso ter uma peça errada aqui em cima, ou que fosse aqui do outro lado. Então eu vou girar essa peça aqui que está errada. E agora eu vou juntar essas 3 aqui, ó. Ah, e para que essa peça errada aqui em cima? Para quando eu levar essas 3 aqui, ó, eu trazer aquele quarteto lá que está errado. E depois orientar os centros. Veja, eu já formei 3 pecinhas vermelhas e amarela aqui também, ó. E aqui 3 amarela e laranja. Vamos concluir primeiro essa, depois a gente conclui essa outra. A outra pecinha laranja e amarela está aqui, ó. Essa camada. Eu vou girar ela para cá. Mas eu preciso colocar ela aqui em cima. Então eu vou tirar ela aqui do lado. Fazer esse giro, esse movimento, para inverter ela. Pronto, agora está na mesma camada. Na mesma face e em camadas opostas. Ou na mesma camada onde eu quero colocar ela. Juntei as 3. Tirei para cima. E vou trazer essas 3 que estão erradas aqui. Essas 4. Não estão certas. Só tem 3 certas e 1 errada. E agora é só orientar os meus centros. Beleza? E assim a gente está quase concluindo o nosso quarteto de peças do cubo 6x6. Faltando somente 2 pazinhos aqui, ó. Um pazinho ou um quarteto de peças azuis com amarelo e outro quarteto de peça laranja com verde. E agora esse quarteto final, ou esses 2 quartetos finais, talvez exija aí um pouquinho mais que você preste bem atenção, mas não é bicho de 7 cabeças. Primeiro vamos deixar ele dessa posição, ó. Um aqui na esquerda, outro na direita. E vamos procurar juntar 2 pecinhas. Por exemplo, esse azul aqui com esse, ó. Eu vou fazer um algoritmo que vai trocar essa peça, vai vir para cá. E essa vai para cá, certo? Então eu quero colocar essa peça aqui, ó, junto com essa. Se eu fizer esse algoritmo, não vai dar certo. Então primeiro eu vou inverter ele aqui, ó. Inverter essa pecinha azul. Deixar elas na mesma camada. E vou fazer esse algoritmo. Vou colocar essa peça aqui, ó. Veja só, azul e amarelo, eu vou juntar as duas. Estão na mesma camada. O mesmo algoritmo que eu utilizo para trocar as pecinhas ou para orientar as pecinhas do cubo 4x4 e 5x5.
Pronto, ó, juntei as duas aqui. Ficou as outras duas aqui na mesma parte onde elas têm que ser encaixadas, só que está invertidas. Do mesmo jeito também aconteceu desse outro caso aqui, ó. Veja só um caso que pode acontecer, ó. Vamos tentar solucionar ele, né? Ficaram as 4 pecinhas no mesmo lugar, porém duas estão invertidas. Aqui também duas, ou essas duas estão invertidas. Vamos tentar solucionar esse caso. Vamos girar essas duas camadas do meio para cá, ó. Vamos efetuar o mesmo algoritmo que a gente usa para solucionar esses casos finais no cubo 4x4, 5x5, 6x6 e 7x7. Agora vamos girar as duas camadas do meio e assim orientei esse caso. Fazer aqui novamente, tentar ensinar para vocês, um pouco devagar. Veja só, preciso inverter essas duas peças aqui e essas duas. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro vou girar essas duas camadas do meio nesse sentido. Vou fazer direita, em cima, volto à direita, frente, direita anti-horário, frente anti-horário, direita. E agora eu giro as duas camadas do meio que eu tinha levado lá no começo. Agora eu vou voltar a elas. E assim eu resolvi esse caso. Mas pode acontecer outros casos aí, quando você está resolvendo as suas duas últimas pecinhas do 6x6, né? Os dois últimos quartetos. Por exemplo, pode acontecer esse caso. Tá faltando somente uma pecinha azul e amarela aqui, ó. Então eu coloco ela aqui embaixo. Se por acaso ela estiver aqui em cima, dessa maneira, se eu juntar assim eu formo o meu quarteto. Mas como eu vou orientar os centros? Não tem como. Então, se ela estiver aqui em cima, ó, em lado oposto, tem que vir para cá. Eu quero colocar ela aqui. Vou só girar ela aqui, ó, inverter ela, a posição dela. Coloquei ela aqui embaixo. E vou fazer esse movimento, ó. Girei essa camada de cima aqui. E vou efetuar o mesmo algoritmo que a gente usa para trocar essas peças de posições. Pronto, e assim ela foi para o lugar dela. Deixa eu ver qual outro algoritmo que pode acontecer também. Por exemplo, pode ficar dessa maneira, ó. Duas peças azuis aqui, duas aqui. Pode ser que fique assim também, ó, trocada de posições. O importante é que eu vou colocar essas duas aqui embaixo, ó. Vou inverter elas duas aqui. Inverti. Vou colocar na mesma camada e vou fazer esse algoritmo. Giro essas duas camadas de cima e efetuar o mesmo algoritmo que eu efetuei anteriormente. O algoritmo é o mesmo, o que muda é que às vezes a gente gira a camada de cima ou as duas juntas ou somente a de baixo, beleza? Vou demonstrar aqui, acho que mais algum caso que pode acontecer. No final aí pode acontecer esse caso. 3 peças azuis aqui, ó, faltando somente uma aqui. Então esse algoritmo que eu fiz, eu vi que trocou essas peças de posições, certo? Trocou essas 3 peças de posições. Então, se esse azul estiver aqui na mesma camada aqui, ó, ela vai vir para cá. Se por acaso esse azul com amarelo estiver aqui, ó, nessa camada, eu vou fazer o algoritmo e não vou conseguir orientar ele. Então, primeiro, eu preciso orientar ele na mesma camada aqui embaixo, ó. Quero colocar ele aqui, então vou colocar ele nessa camada de baixo. Vou girar essa camada dessa maneira. Vou subir aqui à direita. Fazer o mesmo algoritmo que eu faço aí para resolver esses casos. Desses quartetos finais aqui do cubo 6x6. Beleza? E é basicamente isso para você solucionar esses casos. Resolver esses casos dos quartetos de pecinhas do cubo 6x6. Pode acontecer esse daqui, ó. Duas peças amarelas e azuis aqui. Preciso colocar elas aqui. Nesse caso, vamos girar primeiro essa coluna para cá. E vamos fazer o algoritmo que troca essas pecinhas de posições, certo? Vamos ver o que é que acontece. Olha só, já formei 3 aqui, ó. 3 azul e amarela. A outra está aqui em cima. Agora vamos girar essa camada aqui de baixo e repetir o mesmo algoritmo para trazer aquela pecinha azul e amarela
para formar o quarteto de peças do nosso cubo 6x6. E assim eu resolvi esse caso. Mas também pode acontecer outro caso aí. Vou tentar fazer aqui no cubo 6x6 e ensinar como resolve, certo? Mais um caso aí que pode acontecer quando você estiver resolvendo o seu cubo 6x6, quando vai orientar essas pecinhas. Pode ser que você oriente as outras demais pecinhas, 4, 8, são 12 pecinhas, você pode orientar 11 e ficar somente um quarteto de peças dessa maneira, ó. Duas peças certas e duas erradas, ou no caso, duas peças erradas e duas certas, né? Vamos utilizar o mesmo algoritmo que utilizamos para resolver esse caso no cubo 4x4, certo? Tipo como se fosse uma paridade, a paridade do 4x4, na hora de você fazer a cruz, nesse caso aqui do lado vermelho, né? Então vamos utilizar o mesmo algoritmo, girando essas duas camadas, é melhor para você realizar o algoritmo. Então vamos lá, vamos tentar resolver esse caso. Isso é para orientar as pecinhas para formar o quarteto de peças no cubo 6x6. E assim nós resolvemos, ó, as duas pecinhas que estavam invertidas, agora ficou as 4 orientadas corretamente. E a partir daqui agora, o nosso cubo está transformado em um cubo 4x4 ou em um cubo 3x3, né? Porque vamos realizar os mesmos movimentos para solucionar o nosso cubo 6x6. Ou seja, vamos continuar utilizando daqui para frente o método do 3x3, com exceções das paridades do cubo 4x4 que pode acontecer. Então vamos formar uma cruz branca. No meu caso, eu sempre ensino resolver os meus cubos formando a cruz na face branca. Aqui está o centro. Já coloquei a minha primeira parte da cruz aqui, ó. Eu vejo que esse branco e verde se encaixa aqui atrás, ó. Girei dessa maneira, eu vou subir ele aqui para cima. Esse laranja e branco se encaixa aqui, ó. Vou somente girar. E aqui está o nosso vermelho e branco que eu quero colocar aqui em cima. Se eu girar ele dessa maneira, ó, vai ficar invertido. Mas você já sabe resolver o cubo 3x3, então você sabe orientar ele na posição correta. Colocou aqui do lado, ó. Eu sei que eu tenho que colocar ela aqui, ó. Então vou girar essa parte, subir e agora é só orientar para assim ficar formada a minha cruz na face branca. E a partir daqui agora, vamos para o segundo passo, como se fosse resolver o cubo 3x3, né? Quando você vai resolver o cubo 3x3 no método básico, primeiro você faz a cruz na face branca, eu já fiz. Agora você vai fazer os cantos, não é isso? Vai colocar os cantos. Então vamos tentar colocar os cantos aqui, cada um em seus devidos lugares. Eu vou tirar esse aqui que está no lugar dele, mas está invertido. Vou subir ele ali para cima. Girei para cá e vou voltar a minha parte branca. Agora eu vou colocar ele aqui, ó. Coloquei, o branco está aqui na direita. Eu vou subir essa parte, encaixei e voltei. O mesmo método que você usa para resolver o cubo 3x3. Existem alguns métodos e esse é o que eu ensino. Verde e branco e vermelho. Vou encaixar ela aqui, ó. Desse lado aqui, vermelho, azul e branco. Então tenho que encaixar essa pecinha de canto aqui, ó. O branco já está nessa posição. Quando o branco está aqui ou aqui, é mais fácil para mim solucionar. Se estiver aqui na direita, eu faço por esse lado. Se estiver aqui na esquerda, eu giro por esse lado, ó. O branco estando aqui, eu vou girar por esse lado e fazer o algoritmo, ok? Como está aqui na direita, então encaixei. E agora resta somente um canto, ó. Eu vou encaixar ele, como esse branco está aqui na minha frente, eu vou girar o cubo aqui para a direita, para a esquerda. Subi à esquerda, trouxe o branco e voltei. E assim eu resolvi os cantos do cubo mágico 6x6. Agora o nosso próximo passo é colocar essas pecinhas de meios aqui, ó. Como se fôssemos colocar as pecinhas de meio do cubo 3x3, né? Então vamos lá, vamos colocar primeiro essa vermelha e azul aqui, ó. Parei cores com cores. Eu sei que esse vermelho tem que encaixar aqui, ó. Se eu girar dessa maneira, eu vejo que ela encaixou. Então o que que acontece? Quando ela está aqui em cima, orientado, eu vou tirar ela para cá e vou fazer o algoritmo por esse lado, ó.
o mesmo algoritmo que você utiliza para resolver o caso no cubo 3×3, certo? Existem outros algoritmos também, mas eu costumo utilizar esse. Vamos lá, vamos orientar a pecinha verde, ó. Verde e vermelha, tem que vir para cá, ó. Certo? Então, qual o algoritmo? Vou tirar ela para cá, ó. Veja que no outro caso eu fiz pelo lado direito, esse eu vou fazer por esse lado. Tirar esse verde para cá, esse vermelho. Aí vou subir esse canto aqui, ó. Mesmo algoritmo que eu utilizo no cubo 3×3, certo? No 4×4 também. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vamos colocar verde e laranja. Tem que encaixar aqui, ó, então vou tirar ela para cá. Realizar o algoritmo. E assim a gente vai formando a nossa segunda camada do cubo 6×6. Lembrando que o primeiro passo foi resolver os 6 centros. Depois formar esses quarteto de peças aqui, ó. São 12 pecinhas. Certo? E agora, depois formar a cruz na face branca. Colocar os cantos. E agora estamos colocando as peças de meios para formar a nossa segunda camada do cubo 6×6, que é essa daqui, ó. Essas 4 camadas aqui, ó, nesse cubo 6×6, estamos resolvendo ele como se aqui fosse a segunda camada do cubo 3×3, ok? Então falta somente essa pecinha de meio para encaixar aqui, ó. Vou tirar ela para cá. Agora vou subir o canto. Eu utilizo esse algoritmo, mas existem outros algoritmos aí para você encaixar essas peças, né? E assim eu formei a minha segunda camada do cubo 6×6. E como eu falei lá no início do vídeo, ó, pode acontecer diversas paridades, ou aliás, as mesmas paridades que acontecem no cubo 4×4, pode acontecer nele. Veja só, nesse caso a paridade aqui, quando eu fui fazer a cruz do lado vermelho, aconteceu aqui também, certo? Nesse caso, o lado amarelo, né? Somente uma pecinha girada ao contrário. Pode ser que fique todas as peças amarelas, essas daqui, ó, dos lados, somente a peça central em cima. Pode ficar só duas aqui em cima. Pode ficar as 3. Pode ficar só uma também. Ou pode ficar as 4, né? Isso no cubo 3×3 não acontece esse caso aqui. Esse caso acontece nos cubos de ordens pares. 4 e 6×6. Cubo 4×4 e 6×6. Isso eu sei que acontece. Então eu vou lhe ensinar. O algoritmo é o mesmo que eu utilizo para resolver esse caso aqui, ó, no cubo 4×4. O mesmo algoritmo que você utiliza para resolver ele, você vai solucionar esse caso no cubo 6×6, certo? Girei as pecinhas para cima. A diferença é que nesse cubo você vai girar sempre essas 3 camadas aqui, ó, quando precisar girar essa parte, e essas 3, certo? Então vamos lá. Quero girar essas 4 pecinhas aqui para cima, para o lado amarelo se encaixar aqui, ó. Mesmo algoritmo que você resolve a paridade no cubo 4×4. Se você quer ver só o vídeo da paridade no cubo 4×4, eu tenho um vídeo curto aqui no meu canal, onde eu ensino somente a paridade. E também tem um tutorial completo do cubo 4×4, que eu vou deixar aí abaixo na descrição. Veja só, resolvi esse caso, utilizando o mesmo algoritmo que eu utilizo para realizar a paridade do cubo 4×4. Então esse caso foi solucionado, mas também pode acontecer os outros casos que acontecem. Por exemplo, só 2 peças amarelas aqui em cima, quando você for fazer a cruz na face amarela. Aí você vai resolver utilizando o mesmo algoritmo que você utiliza no cubo 3×3, né? Pode acontecer os demais casos também, esse daqui, ó, ficar só 2 peças aqui. Você vai segurar dessa maneira e realizar esse algoritmo para solucionar esse caso, certo? Também pode acontecer esse outro aqui, onde fica somente o centro amarelo em cima, porque ele é a face, o lado onde ele fica mesmo é esse. E as 4 peças estão aqui do lado. Aí você vai fazer o algoritmo da cruz 2 vezes e vai resolver esse caso. Primeira vez caiu nesse caso, vai girar o cubo dessa maneira e efetuar o algoritmo novamente. E assim você resolveu esse outro caso da cruz, certo? E agora que você já orientou a sua cruz na face amarela, o próximo passo é colocar esses cantos amarelos
todos aqui em cima, certo? E para isso, após você fazer a tua cruz no cubo 3x3, no 4x4, 5x5, 6x6, pode acontecer, o 7x7 e os demais, pode acontecer 7 casos de cantos. E esses 7 casos, para cada caso eu vou ensinar um algoritmo. Esse daqui é o primeiro caso que eu vou ensinar, né? Porque já caiu nele. E lembrando também que pode ser que você resolva a tua cruz e todos os cantos amarelos fica aqui em cima, já virado para cima, certo? Nesse primeiro caso aqui, ó, 2 amarelos aqui olhando para mim, para a câmera, eu vou realizar esse algoritmo. O mesmo que eu utilizo no cubo 3x3, utilizei também no 4x4. Para quem ainda não viu meu tutorial do 3x3 e 4x4, irei deixar aqui embaixo. Coloquei os cantos amarelos aqui em cima, certo? E também já caiu em uma das paridades, a mesma que acontece no 4x4. Somente 2 cantos trocados de posições, mas essa parte eu vou deixar bem lá para o final, né? Para ensinar essas paridades. O segundo caso que eu irei ensinar é esse daqui, ó, que também tem outro caso bem parecido com ele, que é esse outro aqui, ó. Vamos comparar. Veja só, aqui tem um cantinho amarelo, aqui tem um também, mas nesse caso do cubo 3x3, ó, tem um amarelo aqui na minha frente, e nesse caso aqui vai ter um aqui, ó. Então quando eu tenho um canto orientado aqui na minha esquerda e um amarelo aqui, eu vou girar esse canto para cá, ó. Eu ensino a resolver dessa maneira. Igualmente eu fiz no cubo 3x3. Já esse outro caso eu resolvo segurando o cubo dessa maneira mesmo, ok? Então vamos lá, vamos ensinar esse caso. Você vai girar aqui à direita, gira em cima 2 vezes, volto à direita, giro em cima, subo à direita, giro em cima anti-horário e volto à direita. Vamos lá, vamos fazer o outro caso. Igualmente aquele que está ali no cubo 3x3, ó, esse daqui, onde tem uma pecinha amarela aqui e um orientado aqui em cima. Então o objetivo é colocar essas 3 pecinhas amarelas aqui em cima, no topo. O algoritmo é esse, ó, à direita, o famoso SUNY aí, para a galera que já sabe resolver o cubo 3x3. Se você ainda não sabe resolver o cubo 3x3, acesse esse link aqui abaixo e veja o meu tutorial, certo? Aqui eu já fiz 3 casos, então vamos demonstrar aí mais outros casos que pode acontecer. Esse outro aqui, onde tem 2 peças amarelas aqui, ó, e 2 aqui. Eu vou utilizar um algoritmo para resolver esse caso, né? Essas 2 ficam aqui na minha esquerda e 2 aqui, ó. Eu vou utilizar esse algoritmo. Irei resolver esse caso, certo? E esse foi o 4º caso de cantos que eu ensinei. Vou ensinar o 5º aqui. Vou fazer e tentar ensinar, né? O 5º caso é esse daqui, ó, onde todas as peças de cantos amarelas estão aqui dos lados, 2 aqui, ó, e 2 aqui. Eu vou segurar o meu cubo dessa posição e vou utilizar esse algoritmo para resolver esse caso no cubo 6x6, o mesmo método que eu ensinei no cubo 3x3 e no cubo 4x4 também. Vamos lá, falta somente dois casos, né? Vamos tentar ensinar aqui. Vou fazer um aqui. Esse daqui, onde tem uma pecinha amarela aqui, ó, a outra aqui. Tem 2 peças de cantos orientadas aqui, ó. Vou segurar o meu cubo dessa posição e vou fazer esse algoritmo e resolver esse caso. Orientar os cantos amarelos no topo, na face superior, certo? Vamos lá, vamos tentar fazer o último caso aqui. Ver se eu vou acertar aqui. Opa, acertei. O último caso é esse daqui, ó. 2 peças de cantos amarela. Uma está aqui e a outra aqui, ó. E eu vou segurar o cubo dessa posição mesmo e efetuar esse algoritmo para resolver esse caso. O cubo 6x6, assim como eu fiz no 3x3 e 4x4, certo? Então aqui eu ensinei os 7 casos de cantos. A galera que já sabe resolver o cubo 3x3 aí sabe outras maneiras mais rápidas, né, para solucionar. Mas eu costumo ensinar o método básico, um pouco básico, dessa maneira, certo? Ensinei a colocar os cantos amarelos aqui em cima. Nosso próximo passo agora é orientar cada canto em seu devido lugar. Por exemplo, esse daqui está no lugarzinho dele, ó, certo?
Vermelho, vermelho, azul e azul. Vamos ver se tem outro no lugar dele. Nesse caso, ó, eu posso orientar esses dois aqui primeiro. Tem dois aqui certos. E eu vou fazer um algoritmo que troque esses dois de posições. E quando tem dois cantos certos dessa maneira, eu vou fazer o algoritmo duas vezes e vai orientar esses cantos. Nesse caso, já tem dois certos aqui nessa base aqui, ó. Então preciso fazer o algoritmo só uma vez. Deixo os dois certos lá para trás. E vou fazer esse algoritmo para resolver esse caso no cubo 6x6, assim como eu fiz no cubo 3x3. Pronto, ó. Orientei dois cantos e os outros dois que já estavam orientados, certo? Mas pode acontecer de ficar só dois orientados na diagonal. E aí, como fazer? Como resolver? Vou ensinar, relaxa. Um certo aqui, ó, e o outro certo aqui. Então tem dois cantos certos dessa posição. E esses dois precisam ser trocados. Eu vou segurar o meu cubo dessa maneira e vou utilizar o mesmo algoritmo que eu fiz anteriormente, só que duas vezes. Vou repetir ele por duas vezes e vou solucionar. Porque a primeira vez que eu fiz, eu orientei dois, vou girar ele lá para trás, os dois certos, e vou fazer novamente. Vou trocar esses dois. Assim como eu ensinei no cubo 3x3, no cubo 4x4, 5x5, estou ensinando aqui também no cubo 6x6. Pronto, fiz o algoritmo duas vezes, ó. Orientei os quatro cantos. E agora é só permutar os meios. Quando eu oriento meus quatro cantos, pode ser que os meios fiquem todos trocados de posições. Ó. Aqui estão os quatro. Pode acontecer de ficar só três invertidos. Também, por acaso, pode cair no seu cubo aí totalmente resolvido. Ah, mas tem as paridades. Pode ser que fique somente dois trocados de posições nesse sentido ou dois nesse sentido. E os cantos também, pode acontecer outras paridades. Ficar dois cantos trocados de posições. Tipo, esse vai para cá e esse vem para cá. Somente dois cantos. Isso eu vou ensinar as paridades, as quatro paridades no final. Por enquanto, vamos permutar os três meios. Por exemplo, aqui eu quero trazer esse azul para cá. Ó. Azul vem para cá, o verde para cá e o laranja vai vir para cá. Então aqui eu vou orientar o azul. Vamos ver se já vai cair na paridade. O algoritmo para permutar três meios é esse que eu vou utilizar. Por coincidência, ó, já caiu em uma das paridades. Certo? Uma das paridades. E agora, como solucionar essa paridade? Essa é a mesma paridade que acontece no cubo 4x4. Como esse é um cubo de ordem par, 4, 6, todos são pares. Então vamos lá, vamos tentar fazer esse caso, onde troca somente essas duas peças que estão invertidas. Ó. Você vai girar essas duas camadas aqui da direita, duas vezes, em cima duas vezes. Aí giro essas duas camadas novamente duas vezes. Agora você vai girar essas três camadas, ó, duas vezes. Eu giro novamente essas duas camadas duas vezes. E agora você gira somente essas duas camadas aqui do meio. E assim você resolveu essa paridade no cubo 4x4, beleza? Mas quando você orienta seus cantos, após fazer a cruz e orientar os cantos, pode ser que fique somente três meios invertidos. Lembra que anteriormente estava 4 meios, eu fiz o caso para resolver 3, resolveu somente 2 porque aconteceu a paridade. Aqui tem 3 meios invertidos. E o algoritmo eu vou usar sempre esse. Ó. Trazer esse vermelho para cá, o azul vai para cá e o verde para cá. Certo? Fazendo esse algoritmo. Existem outros algoritmos, mas eu costumo usar esse. O mesmo que eu utilizo no cubo 3x3. E é isso aí. Agora vamos ensinar nessa parte final do nosso cubo 6x6, né? Já ensinei como permutar os meios. Se por acaso ficar 4 meios invertidos, você vai fazer esse algoritmo duas vezes. Fazer aqui rapidinho. Fazer o algoritmo duas vezes e vai solucionar o caso, né? Nesse caso aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu demonstrar aqui. Fica melhor para quem for assistir esse vídeo. Aqui tem 4 meios errados, ó. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o algoritmo. Vou trazer esse verde para cá, ó. Sentido horário. Frente duas, cima horário. Giro essa camada do meio, giro em cima duas vezes. Trago o meio
cima horário, frente, orientei minha pecinha verde. Vou colocar ela lá para trás e vou fazer o algoritmo novamente, ó. Trazer o azul para cá, laranja para cá e o vermelho vai vir para cá. Esse é o algoritmo que eu utilizo, né, para permutar os três meios. Do cubo 3x3 ao 6x6, 7x7 e tal. Pronto, permutei os meios. Se fosse o cubo 3x3 aqui, já estaria completo, né? Não tinha mais casos para ensinar. Mas como é um cubo de ordem par, assim como o 4x4, ele pode acontecer essas outras paridades. Por exemplo, tem a paridade que fica somente dois meios invertidos aqui, ó. Tem essa outra que tem dois meios invertidos que eu ensinei anteriormente. Pode ser que fique somente dois cantos trocados de posições, assim ou assim. E eu vou ensinar essas quatro paridades agora. Igualmente eu ensinei no cubo 4x4. Vamos lá. Tentar fazer aqui a paridade de meio. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. No cubo 3x3 não fica somente essas duas peças trocadas de posições. Essa tem que vir para cá e essa para cá. E nos cubos de ordem pares, como o 4x4 e o 6x6, isso pode acontecer. E o algoritmo que eu utilizo é esse, ó. Um na minha frente e outro na direita. Eu vou utilizar esse algoritmo para resolver esse caso. Veja que agora eu vou girar essas duas camadas, ó. Giro em cima duas vezes. Vou girar as duas camadas novamente. Agora eu giro as três aqui, ó. Aí giro as duas camadas novamente. Aí eu giro aqui uma vez. Agora eu vou girar só essas duas camadas do meio. Aqui eu já vi que formou uma barrinha amarela. Vou levar lá para cima. Girei em cima e voltei à minha direita. E assim eu resolvi essa paridade. Onde fica dois meios trocados nessa posição. Tem essa outra paridade, fica dois meios trocados nessa posição. Que eu ensinei bem lá no começo, né? Vou ensinar aqui novamente. Rapidão aqui. E por último eu vou ensinar as duas paridades de cantos. Veja só. O verde tem que vir para cá. E o azul tem que vir para cá. Então o que é que eu vou fazer? Vou girar essas duas camadas duas vezes. Giro em cima aqui duas vezes. Giro as duas camadas duas vezes novamente. Todos esses movimentos são duas vezes. E assim eu resolvo esses casos. Ensinei as duas paridades. Agora vamos ensinar as paridades de cantos. Onde troca somente dois cantos de posições. Primeiro que eu vou ensinar esse daqui, ó. É um pouquinho mais complexo, mas dá para ensinar. Estou fazendo o caso e agora eu vou ensinar. Esse canto tem que vir para cá e esse tem que vir para cá. Veja só, isso não acontece no cubo 3x3. Ficar somente dois cantos invertidos dessa maneira. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma PLL do cubo 3x3, né? Se eu não me engano, a PLL Y, eu acho. Onde eu faço no cubo 3x3, ela fica dessa maneira, né? Se eu tiver errado aí na PLL, que eu me esqueci no momento, mas eu deixo aí no vídeo. Se eu estiver certo, não vou deixar. Onde eu troco esse canto por esse, ó. E nesse cubo ele troca esses dois meios de posições. Então vou fazer essa mesma PLL aqui. Vai orientar esses dois cantos e vai inverter dois meios. Quando inverter dois meios, aí eu vou utilizar aquele caso anterior que eu ensinei para permutar dois meios, certo? A outra paridade. Vamos lá, vamos fazer esse caso aqui para trocar esses dois cantos. Vou segurar o cubo dessa maneira e vou efetuar esse algoritmo. Um algoritmo um pouco grande aí, mas para quem sabe o método mais avançado do cubo 3x3, utiliza bastante ele. Resolvi os cantos e caiu nesse caso de meio que eu ensinei anteriormente. Trocar só esses dois meios de posições. Vamos fazer esse algoritmo e tentar resolver o caso. Essa paridade do cubo 6x6, que também acontece no cubo 4x4, certo? Vamos lá, vamos para a outra paridade do cubo 6x6, onde fica somente dois cantos invertidos também.
dessa maneira. No cubo 6x6 vai ficar somente essas duas. Vamos fazer aqui, né? Fazer o caso e ensinar como resolve. Estou fazendo. Isso pode acontecer, galera, quando você está resolvendo o seu cubo mágico. Não necessariamente é obrigado você fazer como eu estou fazendo aqui, forçando o caso. Você está lá resolvendo o seu cubo e pá, caiu nesse caso. Como solucionar? Somente dois cantos trocados de posições. Veja que os amarelos estão na face superior, mas esse canto tem que vir para cá, ó, e esse outro canto tem que vir para cá. E aí, como resolver esse caso? Tem a PLLT, uma das talvez mais conhecidas aí, do cubo 3x3. Eu vou utilizar ela para trocar esses dois cantos. Quando eu troco esses dois cantos, ó, ele vai trocar duas peças de meios. Como se fossem essas duas aqui que estão desorientadas. Nesse cubo ela vai orientar. Nesse caso que elas já estão orientadas, ó, elas vão desorientar. Então vamos lá, vamos fazer a PLL caso T. No começo aqui, para tentar solucionar esse caso, né? Não vou deixar algoritmo, pois quem me acompanha aí nos vídeos anteriores, 4x4, por exemplo, que cai nessa paridade, eu ensino a resolver. Também, se quiser acompanhar somente essa paridade feita lá no cubo 4x4, tem uns vídeos curtos aí, onde eu ensino, né? É o mesmo passo. Veja só, resolvi os cantos, caiu naquela paridade que eu ensinei já duas vezes aqui nesse vídeo. Trocar somente esses dois meios. Isso a gente vai fazer esse algoritmo, vai resolver esses meios e assim a gente vai concluir o nosso cubo 6x6, não é isso? Ensinei as 4 paridades finais, 2 de cantos, 2 de meios. Também ensinei aquela paridade na hora que você vai fazer a cruz na face amarela, onde fica somente esse quarteto de peças aqui invertidas. Por exemplo, essa parte amarela está aqui e o laranja aqui em cima. E espero ter ensinado aí o tutorial completo do cubo 6x6, o método básico, né? Primeiro resolve os centros, depois resolvemos esses quartetos de peças, são 12 pares de peças, né? Ou quartetos de peças, porque são 4 pecinhas. E após isso vamos resolver o nosso cubo como se fosse o cubo 3x3, formando a cruz, cantos, meios, depois a cruz na face amarela, aí acontece a paridade. Depois que resolvemos a paridade, vamos orientar os cantos, os 4 cantos amarelos aqui no topo. São 7 casos, ensinei todos os 7. Depois de resolver, de colocar os cantos amarelos aqui em cima, eu vou orientar cada um em seus devidos lugares. Ensinei também como orientá-lo. E por último, permutar 3 meios, ou quando tem 4 meios errados, eu permuto, faço uma vez, depois faço novamente, e assim eu resolvo. Lembrando que acontece as 4 paridades, né? 2 paridades de meios, uma aqui e a outra aqui, por exemplo, né? 2 cantos certos aqui, ou 2 certos aqui, e eu ensinei todos nesse vídeo. Então, se você gostou do meu tutorial, já se inscreva aqui abaixo se ainda não for inscrito. Se você assistiu até o final desse vídeo, não se esqueça de deixar o meu joinha e assistir os demais vídeos que tem aqui abaixo. Vou deixar os links do tutorial do 2x2 ao 5x5, que eu já fiz. Completo, vídeo único, cada tutorial. E é isso aí, me segue em outras redes sociais e até o próximo tutorial, talvez do cubo 7x7x7.